eu lembro de uma parada que teve no inicinho dos meus estudos. Eu lembro, eu tinha começado um pouquinho antes de vocês, né? Que você e do resto do grupo de estudo. Uma parada que aconteceu comigo, que eu não sei se também vai soar contraditório isso, a gente já falou aqui em outros vídeos ou em podcast, que eu e Diego estávamos muito longe de ser, sei lá, bons alunos no colégio. A gente não era péssimo, mas era aquela coisa ali, assim, na média, aquele pessoal que estudava para decorava basicamente coisas tipo em véspera de prova para poder passar. E a grande verdade é a seguinte: durante toda a minha vida acadêmica ali, até finalizar o segundo grau e tudo mais, até início de faculdade, eu acho que eu nunca tinha tido uma aula que eu tivesse gostado de fato, uma aula que eu tivesse ido assistir e falei assim, porra, não, essa aula aqui eu gostei pra caramba. Sendo que quando eu fui fazer, eu cheguei a falar disso em algum outro vídeo aqui, quando eu fui fazer minha primeira aula para concurso público, diga-se de passagem que eu já fui já no ônibus pensando em desistir, querendo ver o que eu poderia fazer para pegar meu dinheiro de volta. Quando eu assisti a aula com um professor que eu já citei por aqui antes, que eu gosto muito dele, o Rodrigo Menezes, eu gostei da aula, mas assim, num nível que eu nunca tinha gostado na vida. Só que isso, a princípio, me gerou uma falsa sensação, que era o seguinte: eu ia para aula presencial, né, na época, como faziam os incas e os maias antigamente, pegava um ônibus, ia até a sala de aula e eu entendia tudo que o professor explicava. Aí, quando eu entendia tudo que ele explicava, o que que passava pela minha cabeça? Não, entendi, pô, nunca tinha entendido outras aulas na vida, essa aqui eu tô entendendo, então não preciso fazer mais nada, tá tranquilo, pô, tá safo. Aí eu ficava sem rever aquela matéria até a próxima semana, e assim foi. Esse primeiro concurso que eu fiz foi pro TRE. Isso seguiu com os outros professores que eu acabei tendo aula também. Eu sempre entendi a aula enquanto eu estava fazendo curso e, por consequência, eu pensava, eu não preciso ver isso de novo, já entendi. Quando eu fui fazer a prova do TRE, eu nem preciso dizer o desastre que foi. Primeiro, que eu não fiz nenhum tipo de ciclo de revisão, eu só assisti as matérias no curso mesmo e é isso aí. Exercício eu praticamente não fazia exercício, era, sei lá, eu nem tenho certeza se eu cheguei a fazer muito exercício em casa. Eu fazia normalmente aqueles exercícios que os professores, no final de uma aulinha teórica, às vezes resolvia ali junto com uns alunos e tal, alguma coisinha assim. Então eu não revisei para aquela matéria, eu não fiz questão. Tudo que a gente fala aqui para fazer sempre, né, aquela coisa de que se você não revisou, você não estudou, se você não fez questão, você não estudou, foi basicamente o que eu fiz. Eu não, quer dizer, eu fiz o contrário, né? Eu não revisava, eu não fazia questão. Então, quando eu fui de fato fazer aquela prova do TRE, eu percebi que aquele conhecimento que eu supostamente tinha era superficial num nível extremamente bizarro. E isso fez eu chegar no próximo nível, que foi depois, quando a gente começou a estudar em grupo, que era o que a gente já chegou a contar aqui outras vezes, estudar aqueles 15 minutinhos por dia ali, achando que era mais que o suficiente, né? Mas isso teve um lado bom, eu acho. Por quê? Que acho que a gente já contou aqui antes. A gente começou estudando em grupo, botando uma meta de estudar. Nem lembro se a meta era meia hora mesmo. A meta era meia hora? Eu acho que era. Alguma coisa assim. A meta era meia, a gente estudava que, assim, como a gente não estava habituado a estudar, a gente não tinha nenhuma orientação na época, a gente achava que isso era muito tempo, porque a gente não fazia nada. Então a gente sentava ali todo dia, que era até lá em casa, por esses 30 minutos, sendo que dos 30 a gente estudava uns 15. Não foi o suficiente, obviamente, para a gente, até quando a gente percebeu isso quando a gente entrou na primeira turma de exercício que a gente fez, só que isso teve um lado bom que é uma coisa que acho que a gente só vê perceber depois, que aqueles 30 minutinhos que a gente ficava sentado ali, acho que eles serviram pelo menos para a gente começar a criar constância, né? Aquela coisa de todo dia a gente estar sentado ali naquele mesmo horário para começar. E a partir dali a gente começou a aumentar aquele tempo gradativamente e tudo mais. Mas o X da questão, esse primeiro erro aqui que acho que eu cometi, é o seguinte, de você, às vezes, quando tu começa a ter aula para concurso público, você comprou um cursinho, alguma coisa, é muito possível que essas aulas que você vem assistir, elas sejam melhores do que as aulas que você assistiu durante toda a sua vida. Esses professores de cursinho, eles costumam ser bons, né? Então, se você, por qualquer motivo, tiver ali com aquela impressão de, pô, eu tô entendendo a matéria aqui, eu não preciso ver de novo, é bom rever esses conceitos e, nesse conceito, assim, de forma literal mesmo, tanto rever os seus conceitos de não revisar, quanto rever o conteúdo que você tiver assistido ali de aula, né? Acho que esse foi um dos primeiros erros que eu acabei cometendo mesmo também.